Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula sobre fake news. Hoje para nós conversarmos sobre a história delas, sobre como elas surgiram, quais foram os caminhos pelos quais elas percorreram até chegar a nós como elas são hoje. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixe o seu like. E se você quiser receber outras novidades nessa nossa sessão de fake news, se inscreva no nosso canal. Vamos começar. Bom, pessoal, quando a gente fala em fake news e seu surgimento, a gente pensa que é muito difícil precisar uma data exata de quando elas surgiram. Isso porque se nós pensarmos na palavra comunicação, o que ela significa, né? Segundo o Círculo de Bakhtin, por exemplo, comunicação nada mais é do que o interdiálogo entre um e o outro. E esse diálogo nada mais nada menos nasce da necessidade de interação, né? E a gente pensa então que a necessidade de interação, ela já havia desde muito tempo. Sendo assim, as fake news, elas também existem há muito tempo, só que a gente não sabe necessariamente a data em que elas surgiram, né? O que há é pesquisadores que trabalham na área e apontam alguns registros, de acordo com buscas, de acordo com pesquisas históricas, de quando elas aconteceram, né? E que de alguma forma marcaram esse trajeto histórico. Então nós vamos trazer alguns exemplos aqui de fake news que aconteceram já no decorrer da história, em alguns momentos, né? Nós vamos tentar trazer as mais relevantes, né? Como eu disse para vocês, é impossível ter acesso a todas, mas nós vamos trazer as mais relevantes e observar como elas desencadearam questões ruins na história, para mostrar que todo projeto discursivo acontece por alguma intenção, por alguma finalidade, por algum objetivo. Segundo o pesquisador e historiador Harari, ele conta para nós no livro Homo Sapiens um fato muito interessante, que antigamente, na pré-história, era necessário organização dos bandos. Havia uma disputa para quem seria o líder, para que conduzisse esses bandos a determinados objetivos. Isso porque eles precisavam de organização para conseguirem comida, para conseguirem sobreviver. Nesse sentido, muitos produziam fake news a fim de cativar com suas histórias mirabolantes e também a fim de conquistar a confiança de seus bandos. Como sabemos, os gregos antigos, eles gostavam de cultuar a deuses. Eles acreditavam que, por exemplo, que se houvesse uma descarga elétrica, era Zeus bravo, né? Era Zeus querendo mostrar e dar algum sinal para os seres humanos, né, de que alguma coisa não estava acontecendo adequadamente. Então, por muito tempo, os gregos antigos, eles acreditavam que os deuses, eles comandavam o universo. Não só os gregos acreditaram nos deuses, como também o Império Romano. Eles utilizaram muito do patrimônio grego e, além de utilizar, eles também continuaram nutrindo crenças em deuses, né? Isso é uma forma de nos mostrar como as fake news, elas interagem na sociedade a partir da linguagem e a partir de crenças, né? Quando alguns autores apontam, por exemplo, a mitologia como uma forma de fake news, eles querem apontar que as crenças, por não estarem necessariamente embasadas na verdade, e sim apenas em achismos, elas podem recair em discursos mentirosos, fazendo com que se criem bolhas ideológicas, grandes grupos que acreditem na ideia de verdade e não necessariamente seja verdade, porque não pode ser posta à prova. Um outro exemplo também interessante, datado lá no final da Idade Antiga, no século IV a.C., é o da Cleópatra. Neste exemplo, nós podemos observar que o imperador romano Augusto, ele só veio a se chamar assim por ter promovido uma campanha que denegria a imagem de Marco Antônio, que era amante de Cleópatra, né? Chamando-o falsamente de viciado em bebidas e infiel. A Idade Média também não fica por fora dessa lista, né? Ela traz algumas fake news e uma delas mais interessante para dialogarmos aqui é sobre a história de Jesus. Em uma matéria, por exemplo, sobre cogumelo, Jesus e outras teorias bizarras sobre Cristo, nada mais é que uma metáfora no cogumelo como alucinógeno, né? Ele evidencia que a crença religiosa é uma alucinação criada e compartilhada por povos, né, durante milhares de décadas no decorrer da história. Essa comparação, porque ele quer trazer a ideia do Jesus como imaginário popular, do ser que traz conforto para os tormentos do dia a dia de qualquer ser humano.
Então, como a gente pode pensar também, assim como os gregos e os romanos nutriam crenças nos deuses, né? Pensando que os deuses governavam tudo ao seu redor, a gente pode pensar que da mesma forma, na sociedade que nós temos hoje, desde muito tempo, há também uma crença nutrida no nome Jesus, personagem bíblico em que muitos acreditam e que até hoje leva o nome do cristianismo como religião de bastante vínculo com a nossa sociedade. Um exemplo que eu trago aqui também, escrito igualmente no livro de Harari, Homo Sapiens, é sobre as fake news. Ele diz que algumas fake news são capazes de durar 700 anos. E ele comenta sobre a história de um menino que teve seu corpo encontrado num poço na cidade de Lincoln, no final da Idade Média, né, em 1255. Criou-se uma fake news por meio de boatos na época de que os judeus o assassinaram em um ritual. E isso rendeu a eles anos de perseguição e massacre. Daí nós pensamos sobre a perseguição que há até hoje com os judeus, e inclusive nós temos um grande exemplo, que é a Segunda Guerra Mundial, né, que os judeus também eram perseguidos. Então a gente entende um pouco pela história o que acontece nos dias de hoje. Então ele traz esse exemplo aqui para mostrar o que uma fake news é capaz de fazer, como ela é capaz de acontecer no imaginário popular e de que maneira ela desencadeia crenças pós-verídicas em uma sociedade. A Segunda Guerra Mundial, já na Idade Contemporânea. Então nós temos uma frase do Joseph Goebbels, que era ministro de Hitler, né? Que dizia, que é bastante famosa inclusive, que dizia que uma mentira dita uma vez continua uma mentira, mas uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então isso mostra pra gente uma questão muito interessante nas fake news, de que como um discurso repetido várias vezes é capaz de ser marcado com veemência, né? É capaz de ficar como se tivesse grudado no nosso imaginário, né? E isso faz com que a gente pense até mesmo no compartilhamento de fake news nas redes sociais, por exemplo, né? Que quanto mais eu compartilho, mais eu mostro esse discurso, mais ele pode chegar a parecer como verdade. As fake news também não ficaram distantes da gripe espanhola, que acometeu o mundo inteiro. E embora diferentemente do que a gente possa imaginar, que apenas o meio digital é um grande propulsor de fake news, na época, 1918, não havia era digital. E o que acontecia era que a imprensa acabou contribuindo para a disseminação de fake news, né? Então havia muitas promessas de cura noticiadas em imprensas da época, né? Como caldo de galinha, alquinino, ovos e limão, né? Então tinham muitos produtos que na época eram considerados milagrosos. E junto com a imprensa, é claro, as pessoas conversando, se comunicando no dia a dia, também ajudavam e contribuíam para a disseminação dessas fake news. Não muito diferente do que a gente tem hoje. A diferença é que hoje nós temos a era digital, nós temos a tecnologia, né, a desfavor da ciência em alguns aspectos, né, quando a gente tem aplicativos que nos ajudam a dar uma propulsão mais forte para essas desinformações. E por fim, pessoal, para nós finalizarmos essa parte sobre a história das fake news, também um fato até meio engraçado, mas que teve bastante repercussão na época, ainda na Idade Contemporânea, na década de 70, foi a notícia do bebê diabo. A notícia foi publicada pelo jornal Notícias Populares em 1975, que abordou na capa uma manchete bastante chamativa, né, dizendo que havia nascido uma criança com pelos, chifres e rabo no Hospital de São Bernardo do Campo, em São Paulo, né. O jornal era bastante famoso na época por trazer notícias exageradas, sensacionalistas e, interessantemente, lucrava bastante com isso, né. Isso faz a gente pensar, como aquilo que nós falamos, que como a linguagem, o discurso, ele é heterogêneo, por trás das fake news, então, sendo que as fake news acontecem somente pela linguagem, há muitas intenções e finalidades, né? Como este jornal aí, o objetivo foi de lucrar, de ter audiência. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vamos trazer mais vídeos para esta sessão de fake news. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. E se vocês quiserem receber essas outras novidades que estão por vir,
se inscrevam no nosso canal. Até a próxima, um abraço!